As prateleiras móveis. As prateleiras de ambos lados de Nora começaram a se mover. Elas não mudavam de ângulo, apenas deslizavam na horizontal. Talvez não fossem nem as prateleiras que estivessem se deslocando, e sim os livros, mas não era óbvio por que motivo nem como. Não havia um mecanismo visível fazendo aquilo acontecer e nenhum som nem evidência visual de livros caindo no fim ou no início da prateleira. Os volumes deslizavam em graus variados de lentidão, dependendo da prateleira onde estavam, mas nenhum se movia depressa. O que está acontecendo? O rosto de Sra. Elma ficou rígido e sua postura ereta, o queixo se recolhendo um pouco junto ao pescoço. Ela deu um passo em direção a Nora e juntou as mãos. Chegou a hora de começar, querida. E eu posso saber o que vai começar? Cada vida contém muitos milhões de decisões, algumas grandes, algumas pequenas. Mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Ocorre uma variação irreversível, o que, por sua vez, leva às outras variações. Esses livros são portais para todas as vidas que você poderia estar vivendo. O quê? Você tem tantas vidas quanto tem possibilidades. Há vidas em você que tomam diferentes decisões. E essas decisões levam a resultados distintos. Se tivesse feito apenas uma coisa de maneira diferente, você teria uma história de vida diferente. E todas existem na biblioteca da meia-noite. Todas são tão reais quanto esta vida. Vidas paralelas? Nem sempre paralelas. Algumas são mais perpendiculares. Então você quer viver uma vida que poderia estar vivendo? Quer fazer algo de um jeito diferente? Existe alguma coisa que queira mudar? Você fez algo errado? Essa era fácil. Sim, tudo. A resposta pareceu dar coceira no nariz da bibliotecária. A Sra. Elma rapidamente pegou o lenço de papel que estava enfiado na manga do suéter de gola alta, levou-o ao rosto e espirrou nele. Saúde, disse Nora, vendo o lenço desaparecer das mãos da bibliotecária assim que terminou de usá-lo, por meio de alguma mágica estranha e higiênica. Não se preocupe, lenços são como vidas, há sempre mais. A Sra. Elma retomou sua linha de raciocínio. Fazer uma coisa de maneira diferente é, com frequência, o mesmo que fazer tudo de maneira diferente. Ações não podem ser desfeitas dentro de uma existência, não importa o quanto se tente. Mas você não está mais dentro de uma existência. Você deu um pulinho do lado de fora, por assim dizer. Esta é sua oportunidade, Nora, de ver como as coisas poderiam ser. Isso não é real, pensou Nora. A Sra. Elma pareceu saber o que ela estava pensando. Ah, é real sim, Nora X, mas não é bem a realidade como você a compreende. Na falta de uma palavra melhor, aqui é o intervalo. Não é vida, não é morte, não é o mundo real num sentido convencional, mas também não é um sonho. Não é uma coisa nem outra. É, em suma, a biblioteca da meia-noite. As prateleiras que se moviam devagar pararam. Nora notou que em uma delas, à sua direita, na altura do ombro, havia um grande espaço vazio. Em todas as outras superfícies das prateleiras ao seu redor, os livros estavam juntinhos, lado a lado, mas ali, deitado na prateleira fina e branca, havia um único livro. E aquele volume não era verde como os demais, era cinza, tão cinza como a pedra da fachada do prédio que ela avistara antes da neve. A Sra. Elma pegou o livro da prateleira e o entregou a Nora. Seu ar era de satisfação e sua expressão de expectativa positiva, como se tivesse acabado de dar a Nora um presente de Natal. Enquanto estava sendo segurado pela senhorita Elma, ela parecia ser leve, mas era bem mais pesada do que aparentava. Nora começou a abrir. A Sra. Elma fez que não com a cabeça. Você precisa sempre esperar pela minha permissão. Por quê? Cada livro aqui, cada livro nesta biblioteca inteira, menos um, é uma versão da sua vida. Esta biblioteca é sua. Está aqui para você. Veja bem,
A vida de cada pessoa poderia ter tido infinitos desfechos. Esses livros nas prateleiras são sua vida, todos começando a partir do mesmo ponto no tempo. Agora, meia-noite, terça-feira, 28 de abril. Mas essas possibilidades de meia-noite não são iguais. Algumas são similares, outras bem diferentes. Isso é loucura, disse Nora. Menos um, este aqui? Nora inclinou o tomo cinza-pedra para a senhora Elma. A senhora Elma ergueu uma sobrancelha. Sim, este é algo que você escreveu sem nunca ter que digitar uma palavra. O quê? Este livro é a fonte de todos os seus problemas e também a solução para eles. Mas que livro é este? O título dele, querida, é O Livro dos Arrependimentos. O Livro dos Arrependimentos. Nora ficou olhando fixamente para ele e conseguia ver agora o pequeno título gravado na capa. O Livro dos Arrependimentos. Cada arrependimento que você já teve, desde o dia do seu nascimento, está registrado aqui, disse a senhora Elma, batendo com o dedo na capa. Eu lhe dou permissão para abri-lo agora. Como o livro era muito pesado, Nora se sentou no chão de pedra com as pernas cruzadas para abri-lo. Então começou a folheá-lo. O livro era dividido em capítulos, organizados cronologicamente por seus anos de vida. 0, 1, 2, 3, até 35. Os capítulos ficavam bem mais extensos conforme o livro avançava ano a ano, mas os arrependimentos que ela acumulou não estavam relacionados especificamente àquele ano em questão. Arrependimentos ignoram a cronologia. Eles flutuam. A sequência dessas listas muda o tempo todo. Tá, faz sentido, acho. Ela rapidamente se deu conta de que eles variavam do mais insignificante e corriqueiro, eu me arrependo de não ter feito exercícios físicos hoje, ao mais significativo. Eu me arrependo de não ter dito ao meu pai que o amava antes de ele morrer. Havia arrependimentos de fundos contínuos, que se repetiam em várias páginas. Eu me arrependo de não ter continuado nos labirintos porque deixei Joey na mão. Eu me arrependo de não ter continuado nos labirintos porque frutei a mim mesmo. Eu me arrependo de não ter feito mais pelo meio ambiente. Eu me arrependo do tempo que passei nas redes sociais. Eu me arrependo de não ter ido para a Austrália com a Izzy. Eu me arrependo de não ter me divertido mais quando era mais jovem. Eu me arrependo de todas aquelas discussões com meu pai. Eu me arrependo de não ter trabalhado com animais. Eu me arrependo de não ter feito faculdade de geologia em vez de filosofia. Eu me arrependo de não ter aprendido a ser uma pessoa mais feliz. Eu me arrependo de me sentir tão culpada. Eu me arrependo de não ter continuado a aprender espanhol. Eu me arrependo de não ter escolhido as matérias de ciências no meu Elvos. Eu me arrependo de não ter me tornado glaciologista. Eu me arrependo de não ter me casado. Eu me arrependo de não ter me inscrito no mestrado em filosofia em Cambridge. Eu me arrependo de não me manter saudável. Eu me arrependo de ter me mudado para Londres. Eu me arrependo de não ter ido a Paris para dar aulas de inglês. Eu me arrependo de não ter terminado o livro que comecei a escrever na faculdade. Eu me arrependo de ter me mudado de Londres. Eu me arrependo de ter um emprego sem perspectivas. Eu me arrependo de não ter sido uma irmã melhor. Eu me arrependo de não ter tirado o ano sabático depois de me formar na faculdade. Eu me arrependo de ter desapontado meu pai. Eu me arrependo de dar mais aulas de piano que tocar. Eu me arrependo do meu caos financeiro. Eu me arrependo de não morar no campo. Alguns arrependimentos eram um pouco mais apagados que outros. Um arrependimento mudou de praticamente invisível para Bud e vice-versa, como se estivesse piscando bem diante de seus olhos. O arrependimento era: eu me arrependo de não ter filhos ainda. Esse é um arrependimento que às vezes existe, outras não, explicou a senhora Elma, lendo sua mente de novo de algum modo. Há alguns desses aí. Dos 34 anos em diante, o capítulo mais extenso ao fim do livro, havia um bocado de arrependimento específico sobre Dan. Esses eram bem fortes e nítidos, e soavam em sua cabeça como um acorde fortíssimo e constante de um concerto de Haydn. Eu me arrependo de ter sido cruel com Dan.
Eu me arrependo de ter terminado com Dan. Eu me arrependo de não morar no pub e no campo com Dan. Enquanto olhava para baixo, para as páginas, ela pensava agora no homem com quem quase havia se casado. Sobrecarga de arrependimento. Ela havia conhecido Dan quando morava com Izzy em Todging. Sorriso largo, barba curtinha, o visual de um veterinário de programa de televisão. Divertido, curioso, ele bebia um bocado, mas sempre parecia imune às ressacas. Havia estudado história da arte e colocado seu profundo conhecimento de Rubens e Tintoretto a serviço de seu cargo de chefe de relações públicas de uma marca de barras de proteína. Mas Dan tinha um sonho, e seu sonho era ser dono de um pub no campo. Um sonho que queria compartilhar com ela, com Nora. E o entusiasmo dele a contagiou. Ficou noiva, mas, de repente, se deu conta de que não queria se casar com ele. Bem no fundo, tinha medo de acabar como a mãe. Não queria replicar a vida conjugal dos pais. Ainda olhando fixamente para o livro dos arrependimentos, ela se perguntou se seus pais algum dia tinham sido apaixonados um pelo outro. Ou se eles se casaram porque o casamento era um passo natural a ser dado no momento apropriado com a pessoa mais próxima disponível. Uma brincadeira em que você agarrava a primeira pessoa que conseguisse quando a música parasse. Ela nunca tinha sentido vontade de brincar daquilo. Bertrand Russell escreveu que temer o amor é temer a vida, e quem teme a vida já está a meio caminho da morte. Talvez aquele fosse seu problema. Talvez ela tivesse simplesmente com medo de viver. Mas Bertrand Russell experimentou mais casamentos e casos amorosos que pratos de comida. Então talvez não fosse a pessoa mais indicada para dar conselhos. Quando sua mãe morreu, 3 meses antes do casamento, a dor de Nora foi imensa. Embora ela tivesse sugerido que adiassem a cerimônia, isso não aconteceu. E o luto de Nora se misturou à depressão, à ansiedade e à sensação de que sua vida tinha saído do controle. O casamento parecia de tal forma um sintoma dessa sensação caótica que ela se sentiu amarrada a um trilho de trem. A única maneira de soltar as cordas e se libertar era pular fora. No entanto, a bem da verdade, ter ficado em Bedford e permanecido solteira, e ter deixado Izzy na mão com os planos dela para a Austrália, e ter começado a trabalhar na teoria das cordas e ter adotado um gato, tudo havia parecido o oposto de liberdade. Ah, não, disse Sra. Elma, interrompendo os pensamentos de Nora. Isso é demais para você. E de repente ela estava outra vez tendo todo aquele sentimento de culpa, toda aquela dor de ser uma decepção na vida das pessoas e até na dela mesma, a dor da qual havia tentado fugir menos de 1 hora atrás. Os arrependimentos começaram a se aglomerar. Na verdade, enquanto olhava para as páginas abertas do livro, a dor era ainda maior do que tinha sido ao andar sem rumo pelas ruas de Bedford. A força de todos aqueles arrependimentos emanando simultaneamente no livro estava se tornando uma agonia. O peso da culpa, do remorso e da mágoa, grande demais. Ela se inclinou para trás sobre os cotovelos, deixou o livro cair e fechou os olhos com força. Quase não conseguia respirar, como se mãos invisíveis apertassem seu pescoço. Faz isso parar. Feche o livro agora, instruiu a Sra. Anne. Feche o livro. Não apenas os olhos, feche o livro, você precisa fazer isso sozinho. Então Nora, sentindo como se estivesse prestes a desmaiar, sentou-se de novo e colocou a mão sobre a capa. Parecia ainda mais pesada agora, mas ela conseguiu fechar o livro e suspirou de alívio. Toda a vida começa agora. E aí? A Sra. Elma estava de braços cruzados. Embora tivesse uma aparência idêntica à da Sra. Elma que Nora conhecia de longa data, sua atitude era sem dúvida um pouco mais brusca. Era a Sra. Elma, mas também, de certo modo, não a Sra. Elma. Era um tanto confuso. E aí o quê? Perguntou Nora, ainda ofegante, ainda aliviada por não sentir mais a intensidade de todos seus arrependimentos ao mesmo tempo. Que arrependimento se destaca? Que decisão você gostaria de reverter? Que vida gostaria de experimentar? Foi exatamente isso que ela disse. Experimentar. Como se aqui fosse uma loja de roupas e Nora pudesse escolher uma vida com a mesma facilidade com que escolhia uma camisa de malha. Parecia uma brincadeira de mau gosto.
Aquilo foi muito agoniante. Eu tive a sensação de que ia morrer asfixiada. Por que isso? Quando Nora olhou para cima, notou as luzes pela primeira vez. Eram lâmpadas penduradas em fios presos ao teto, que parecia um teto como outro qualquer, num tom de cinza bem claro. A única diferença era que não chegava a nenhuma parede. Assim como o chão, o teto se estendia infinitamente. Isso é porque existe uma grande probabilidade de que sua vida antiga tenha acabado. Você queria morrer e talvez vá morrer. E vai precisar de algum lugar para ir, um lugar para pousar, uma outra vida. Então você tem que pensar bem. Esta biblioteca é chamada de Biblioteca da Meia-Noite, porque toda vida nova oferecida aqui se inicia neste instante, à meia-noite. O começo é agora, de todos esses futuros. É isso o que aqui é. É isso que os seus livros representam. Cada outro presente imediato e futuro em andamento que você poderia ter tido. Então não tem nenhum passado aqui? Não, apenas a consequência deles. Mas esses livros também já estão escritos. E eu sei quais são todos eles. Só que não são para você ler. E quando cada vida acaba? Pode ser em segundos, ou horas, ou quem sabe dias, meses, mas se você tiver encontrado uma vida que realmente queira viver, então poderá vivê-la até morrer de velhice. Se quiser muito mesmo continuar numa vida em particular, não precisa se preocupar. Vai ficar nela como se sempre tivesse estado lá, porque em um universo específico você sempre esteve lá. O livro nunca será devolvido à biblioteca, por assim dizer. Ele deixa de ser um empréstimo e passa a ser um presente. Assim que você decidir que quer aquela vida, que a quer de verdade, então tudo que existe na sua cabeça agora, inclusive esta biblioteca da meia-noite, acabará se tornando uma lembrança tão difusa e intangível que se perderá na memória. Uma das lâmpadas penduradas acima delas piscou. O único perigo que existe, prosseguiu a senhora Elme de um jeito mais sinistro, é enquanto você está aqui, entre vidas. Se perder a vontade de continuar, isso afetará sua vida raiz, sua vida original, o que poderia levar à destruição desse lugar. Você deixaria de existir para sempre, estaria morta, e então perderia o acesso a tudo que está aqui. É isso que eu quero estar, morta. Eu estaria morta porque quero. Por isso tomei aquela overdose. Eu quero morrer. Talvez. Ou talvez não. Afinal de contas, você ainda está aqui. Nora tentou assimilar aquilo. Então, como é que eu volto para a biblioteca? Se eu ficar presa numa vida pior que essa que acabei de deixar. Pode ser sutil, mas ainda assim que a decepção de uma expectativa frustrada for total e absoluta, você vai voltar para cá. Às vezes o sentimento chega de fininho, outras de supetão. Se nunca chegar, você ficará onde está e, por princípio, será feliz lá. Não poderia ser mais simples. Então, escolha algo que teria feito de outra maneira e eu pego o livro para você. Ou melhor, a vida. Nora baixou o olhar para o livro dos arrependimentos, que jazia fechado no piso amarelo amarronzado. Ela se lembrou de uma conversa que teve um dia com Dan, tarde da noite, sobre o sonho dele de ser dono de um pequeno e pirotesco pub no campo. O entusiasmo dele tinha sido contagiante, e aquele quase havia se tornado o sonho dela também. Queria não ter deixado Dan, e que nosso relacionamento não tivesse acabado. Eu me arrependo de a gente não ter ficado junto e batalhado para realizar aquele sonho. Existe alguma vida na qual a gente ainda esteja junto? Existe, respondeu a senhora Elma. Os livros da biblioteca começaram a se mover de novo, como se as prateleiras fossem esteiras rolantes. Agora, porém, em vez de se deslocarem lentamente como uma marcha nupcial, eles se moviam cada vez mais rápidos, até não dar mais para vê-los como volumes separados. Apenas zumbiam fluindo em torrentes de verde. Então, da mesma forma repentina, eles pararam. A senhora Elma agachou e pegou um volume da prateleira mais baixa, à sua esquerda. O livro era de um dos tons mais escuros de verdes. Ela o entregou a Nora. Era bem mais leve que o livro dos arrependimentos.
mesmo tendo um tamanho parecido. De novo não havia nada na lombada, mas um título pequeno gravado na capa da mesma cor do livro. Dizia Minha Vida. Mas não é minha vida. Ah, Nora, eles todos são vidas suas. O que eu faço agora? Você abre o livro e vai para a primeira página. Nora obedeceu. Muito bem, disse Sra. Elma, com minuciosa precisão. Agora leia a primeira linha. Nora baixou os olhos e leu. Ela saiu do pub e foi recebida pelo ar frio da noite. E Nora só teve tempo suficiente para pensar. Pub? Depois disso já estava acontecendo. O texto começou a se mover em espiral em câmera acelerada, tornando-se logo indecifrável e ela se sentiu cada vez mais fraca. Não largou o livro de forma consciente, mas de repente não era mais uma pessoa lendo o livro. E de repente não havia mais livro nenhum, nem biblioteca nenhuma. As 3 ferraduras. Nora se viu ao ar livre num ambiente com ar puro, mas ao contrário de Bedford, não estava chovendo ali. Onde estou? Sussurrou para si mesmo. Havia uma pequena fileira de casas geminadas, pitorescas de pedra do outro lado da rua, levemente em curva. Casas antigas e silenciosas, com as luzes apagadas, aninhadas na periferia de um vilarejo, antes de se fundir a quietude da paisagem campestre. Um céu lindo, uma extensão de estrelas pontilhadas, uma lua minguante, o aroma de campos verdejantes, o chirriar de corujas do mato, e então o silêncio de novo, um silêncio que marcava a presença, que era uma força no ar. Estranho. Primeiro, ela estava em Bedford, depois naquela biblioteca esquisita, e agora aqui, nessa ruazinha adorável de vilarejo de interior. Tudo isso sem nem sair do lugar. Desse lado da rua, uma luz amarela vertia de uma janela baixa. Ela olhou para o alto e viu a placa de um pub, elegantemente pintada, rangendo de leve ao vento. Ferradura sobreposta sobre palavras cuidadosamente escritas em itálico. As 3 ferraduras. À sua frente havia um quadro de giz apoiado na calçada. Ela reconheceu a própria letra, mais caprichada que nunca. As 3 ferraduras, terça-feira, noite de quiz, 20h30. A verdadeira sabedoria consiste em saber que nada se sabe. Sócrates, depois de perder nosso quiz. Esta aqui era uma vida em que ela usava 4 pontos de exclamações seguidos. Era provavelmente o que pessoas mais felizes e menos estressadas faziam. Um bom presságio. Olhou para a própria roupa. Uma blusa jeans de botão com as mangas dobradas até a metade do antebraço, calça jeans e sapatos de salto anabela. Nada que usasse em sua vida real. Ela se arrepiou toda por causa do frio. Obviamente não estava vestida para ficar tanto tempo ao ar livre. Havia 2 anéis em seu dedo anelar. A antiga aliança de noivado de safira estava ali. A mesma que tinha tirado, entre tremedeiras e lágrimas, mais de um ano atrás, acompanhada de uma aliança de casamento de prata simples. Que loucura! Ela usava um relógio de pulso, não digital nesta vida, um analógico fino e elegante, com numerais romanos. Era mais ou menos 1 minuto depois da meia-noite. Como isso está acontecendo? Suas mãos eram mais macias nesta vida. Talvez passasse creme para as mãos. As unhas cintilavam com um esmalte clarinho. Sentiu um certo alívio ao ver o velho sinal na mão esquerda. Passos fizeram o cascalho ranger. Alguém vinha em sua direção pelo acesso de carros. Um homem, visível sob a luz das janelas do pub e do poste de rua solitário. Um homem com bochechas rosadas, um bigode de keynesiano grisalho e um casaco impermeável. Parecia uma caneca Toby Joke, só que de carne e osso. Pelo andar lento e cuidadoso, devia estar ligeiramente bêbado. Boa noite, Nora. Volto na sexta para ver o cantor folk. Dan disse que ele é bom. Nesta vida, ela provavelmente sabia o nome deste homem. Tá, é sim, sexta-feira, vai ser uma noite ótima. Pelo menos a voz soava como a sua. Ela observou enquanto o homem atravessava a rua, olhando para a esquerda e para a direita algumas vezes, apesar da evidente ausência de trânsito, e desaparecia por uma ruela entre as casas em estilos contas. Estava mesmo acontecendo. Era isto aqui. Esta era a vida do pub. Era o sonho realizado.
Isso é tão estranho, disse ela, a voz invadindo a noite. Tão estranho. Um frio também saiu do pub. 2 mulheres e um homem sorriram para Nora ao passar. Da próxima vez a gente ganha, disse uma das mulheres. Exato, respondeu Nora, sempre tem uma próxima vez. Ela andou até o pub e espiou pela janela. Parecia tudo vazio lá dentro, mas as luzes continuavam acesas. Aquele grupo devia ter sido o último a sair. O pub era bastante convidativo, aconchegante e cheio de personalidade. Mesas pequenas, vigas de madeira e uma roda de carroça presas às paredes. Um carpete vermelho estampado e um bar forrado com painéis de madeira, exibindo uma variedade surpreendente de torneiras de cerveja. Ela se afastou da janela e viu uma placa um pouco além do pub, logo depois que a calçada dava lugar à grama. Nora foi rapidamente até lá e leu o que estava escrito. Little Hort dá as boas-vindas a motoristas cuidadosos. Então ela notou que, centralizado no alto da placa, havia um pequeno brasão circundado pelas palavras Conselho do Condado de Oxfordshire. Nós conseguimos, sussurrou suas palavras ecoando no ar campestre. Conseguimos mesmo. Esse era o som que Dan havia mencionado para ela, pela primeira vez, enquanto andavam à margem do Sena em Paris, comendo macarrons comprados em Boulevard Saint-Marc. Um sonho que não envolvia Paris, mas a Inglaterra rural, onde viveriam juntos. Um pub no campo de Oxfordshire, quando o câncer da mãe de Nora voltou de maneira agressiva, atingindo os gânglios linfáticos e rapidamente colonizando o corpo, aquele sonho foi adiado. E Dan se mudou de Londres para Bedford com ela. A mãe ficou sabendo do noivado deles e planejou continuar viva pelo menos até o casamento. Ela morreu poucos meses antes. Talvez fosse esta a vida. Talvez tivesse dado certo de primeira ou de segunda. Ela se permitiu um sorriso apreensivo. Voltou pelo caminho de cascalho, dirigindo-se à porta lateral pela qual o homem bêbado e bigodudo de casaco impermeável havia saído pouco tempo atrás. Respirou fundo e entrou. Estava quente e silencioso. Ela se viu em algum tipo de hall de entrada ou passagem, piso de terracota, painéis de madeira até o meio da parede, logo acima papel de parede estampado com folhas de plátano. Ela percorreu esse pequeno corredor até o salão principal do pub, que já havia espiado pela janela, e deu um pulo quando do nada surgiu um gato. Era da raça burmês, elegante e magro, o pelo da cor do chocolate e ronronava. Ela se abaixou e fez carinho nele, olhando o nome gravado na plaquinha presa à coleira, Voltaire, um gato diferente, o mesmo nome. Ao contrário de seu querido gato malhado de pelo laranja, ela achava difícil que aquele Voltaire tivesse sido adotado. O gato continuava a ronronar. Oi, Volts, número 2, você parece feliz aqui. Será que somos todos tão felizes quanto você? O gato ronronou uma possível concordância e esfregou a cabeça na perna de Nora. Ela o pegou no colo e foi até o bar. Havia umas fileiras de cerveja artesanais nas torneiras, Stout, Cidras, Peliales e Pacás, Vicar Favorite, Los Defaux, Miss Marpes, Limp Lemon. No balcão havia uma latinha de doações para Butterfly Conservate, uma organização sem fins lucrativos para a preservação das borboletas. Ela ouviu o tilintar de vidro como se uma máquina de lavar louças estivesse sendo abastecida. Nora sentiu a ansiedade lhe apertar o peito. Uma sensação familiar. Então, um homem alto e magro de 20 e poucos anos, com uma camisa larga de rugby, surgiu atrás do balcão, não dando a menor bola para Nora enquanto recolhia os últimos copos usados e os colocava no lava-louças. Ele ligou a máquina e em seguida puxou o casaco que estava pendurado no gancho na parede, vestiu e pegou uma chave de carro. Tchau, Nora, já arrumei as cadeiras e limpei todas as mesas. O lava-louças está ligado. Ah, obrigada. Até quinta. Isso, disse Nora, se sentindo como uma espiã prestes a ter sua verdadeira identidade revelada. Até. Um instante depois que o homem saiu, ela ouviu passos se aproximando de algum lugar no fundo do pub e indo em direção à área com piso de terracota que ela havia acabado de transpor. E então ali estava ele. A aparência era diferente. A barba tinha sumido e havia mais rugas ao redor dos olhos, além de olheiras. Ele trazia na mão um copo de cerveja preta quase vazio. Ainda lembrava o veterinário de programa de televisão, só que depois de várias temporadas.
Dan, disse ela como se ele fosse algo que precisasse ser identificado, como um coelho à margem da estrada. Só queria dizer que estou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa de nós. Ele a encarou, inexpressivo. Tava só desligando os chillers. Tenho que limpar as mangueiras amanhã. Faz 2 semanas que a gente não limpa. Nora não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Ela afagou o gato. Ah, sim, certo, as mangueiras. Seu marido, porque nessa vida era isso que ele era. Olhou ao redor para todas as mesas e para as cadeiras viradas em cima delas. Estava com uma camisa de malha desbotada do filme Tubarão. O Blake e a Sophie já foram embora? Nora hesitou. Teve a sensação de que se ele referia às pessoas que trabalhavam para os dois. Muito provavelmente o jovem com a camisa larga de Rouge era o Blake. Não parecia haver mais ninguém ali. Já, respondeu ela tentando manter a naturalidade, apesar da bizarrice inerente às circunstâncias. Acho que sim, deram conta de tudo direitinho. Beleza. Ela se lembrava de ter comprado a camisa de malha do Tubarão como presente de aniversário de 26 anos para ele, 10 anos atrás. As respostas de hoje foram muito engraçadas. Um dos times, o do Pet da Julie, achando que a Maradona era quem tinha pintado o teto da Capela Sistina. Nora sentiu enquanto fazia carinho no Volts número 2, como se tivesse alguma ideia de que diabo era Pet e Julie. Mas, sejamos juntos, o quiz foi bem mais difícil hoje. Vou tirar as perguntas do outro site da próxima vez. Tipo assim, quem sabe o nome da maior montanha da cordilheira do cara sei lá das quantas? Na cordilheira de Karakorum? Perguntou Nora. É o K2. É óbvio que você sabe, disse ele, um pouco brusco demais. Um pouco embriagado demais. É o tipo de coisa que você saberia. Porque enquanto a maioria das pessoas era ligada em rock, você era ligada nas rocks da montanha mesmo. Ei, disse ela, eu fui integrante de uma banda, literalmente. Uma banda, ela recordou então da qual Dan havia odiado que ela fizesse parte.